Você ouve agora Terceirona. Que beleza! Vai começar a Terceirona. Aumenta o volume aí e vem comigo pelo campeonato mais raiz do Brasil. Começou! O Sampaio Corrêa, no próximo sábado, 1º de junho, às 5 da tarde, recebe o Remo, lá no Castelão, em São Luís do Maranhão. Em Aracaju, no Batistão, o Confiança recebe a Aparecidense, também sábado, 1º de junho, às 5 da tarde. Mais tarde, ainda no sábado, o Tombense recebe em Tombos, Minas Gerais, lá no Almeidão, a Ferroviária de Araraquara. A bola rola às 7h30 da noite. E para fechar o sábado, também às 7h30 da noite, o Ferroviário do Ceará encara o Londrina, lá no PVzinho de Açúcar. Então vamos para o domingo, porque o São Bernardo encara o Ipiranga, às 4h30 da tarde, no dia 2 de junho, lá em São Bernardo, no 1º de maio. E lá em Natal, também no domingo, o ABC recebe no Frasqueirão o Floresta. A partida está marcada para as 7 da noite. Mais tarde ainda no domingo, o Caxias recebe no Centenário o Figueirense, em um jogo que vai começar às 4h30 da tarde. Abrindo as partidas da segunda-feira, dia 3 de junho, o Volta Redonda encara lá no Raulino de Oliveira o CSA de Alagoas. A partida está marcada para as 7 da noite. Ainda na agitada segunda-feira, o Botafogo da Paraíba recebe lá em João Pessoa, no Almeidão, o poderoso Atlético para um jogão que está marcado para as 8 da noite. Fechando a segunda-feira e a rodada, o São José joga em casa, no Paço da Areia, contra o Náutico, em duelo programado para as 8 da noite, lá em Porto Alegre. Vamos nessa, gente! A Terceirona tá só começando. Chegou a hora do esquenta da 7ª rodada no programa mais completo sobre a Série C. Que beleza! Beleza? Agora é a vez do ABC, que empatou na rodada passada contra o Confiança. E agora vai receber o Floresta em partida pela 7ª rodada da Terceirona. Bora lá, belezão! O ABC foi até Aracaju, no Batistão, enfrentar o Confiança em partida que valia pela 6ª rodada da Terceirona. A equipe saiu de lá com um empate sem gols, que foi amargo tanto pro ABC quanto pro Confiança. Com o empate, os dois times ficaram mais próximos da parte de baixo da tabela do que da parte de cima. Agora, o desafio seguinte do mais querido é em casa, onde recebe o Floresta, que até o momento é o time com a pior campanha da Terceirona. João, agora eu queria bater um papo com o torcedor abecedista, que vai acompanhar a partida contra o Floresta de perto, lá em Fortaleza. Se essa pessoa tiver um tempo livre, o que dá pra conhecer na cidade? Eu assumo essa, belezão. Eu recomendo o Parque Engenhoca, que é um complexo turístico localizado na cidade de Aquirás, ali pertinho de Fortaleza. É um destino popular para as famílias e grupos que buscam atividades ao ar livre e diversão educativa. O local, Cícero, oferece diversas atrações como parque aquático, arvorismo, tirolesa, passeio de charrete, trilha ecológica, oficinas e fazenda para interação com animais. Nessa última partida contra o Confiança, lá no Batistão, o ABC até que fez um bom jogo. Controlou o time de Aracaju no primeiro tempo e, com a partida se aproximando do final, conseguiu segurar pelo menos o empate. Dos males o menor, não é? O empate não foi bom, mas a derrota seria pior ainda. Na primeira etapa, o ABC de Natal trabalhou muito bem. Trabalhou pelos lados do campo, trabalhou ofensivamente, mas sem conseguir converter em gol. Com a chegada do segundo tempo, a torcida do Confiança pressionou a equipe de Aracaju, que começou a ir para cima com uma postura muito mais ofensiva, mas acabou parando na boa atuação do goleirão Pedro Paulo do ABC. Vamos ouvir agora então o Rodrigo Ferreira, nosso amigo jornalista, que acompanha o ABC na Terceirona e que viu de perto esse empate em 0-0 com o Confiança lá no Batistão. O ABC entrou em campo na tarde e noite do último sábado para enfrentar a equipe do Confiança na cidade de Aracaju, estádio Batistão, pela 6ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Embalado pelo 4-0 conquistado na rodada anterior, diante do Ferroviário, também fora de casa, o time alvinegro começou a partida com a imposição muito forte sobre o sistema defensivo da equipe sergipana, marcando alto, conseguindo inclusive protagonizar alguns erros defensivos na equipe adversária que ocasionaram situações de gol na etapa inicial. O primeiro tempo foi muito bom da equipe abecedista, que por muito pouco, por um capricho, acabou não conseguindo vencer e ir para o intervalo com um placar favorável já nos 45 minutos iniciais da partida. No segundo tempo, o time do ABC não conseguiu manter aquele ritmo, aquela pegada de intensidade muito forte, principalmente com a marcação alta, para evitar e atrapalhar ali a saída de bola da equipe do Confiança, e isso gerou um pouco mais de tranquilidade para o time da casa. Confiança, portanto, foi melhor no segundo tempo, conseguiu criar as melhores oportunidades e obrigou o goleiro do ABC, Pedro Paulo, a
a fazer boas defesas durante praticamente todo o segundo tempo. O resultado, no fim das contas, foi bom para o ABC, um empate fora de casa. De 6 pontos disputados, a equipe voltou para Natal com 4 e agora inicia, uma nova sequência, só que desta vez dentro do Frasqueirão, dentro do seu estádio, ao lado do torcedor. Foi uma boa partida do ABC, que somou mais um ponto e segue aí se distanciando cada vez mais da zona de rebaixamento. E foi isso mesmo que a gente viu por aqui, Rodrigão. Foi um tempo bom para cada lado. Primeiro o ABC foi bem, comandando as ações ofensivas na primeira etapa, e depois, com o fator casa, diante da sua torcida, o Confiança foi quem estava melhor. No fim, nenhuma das duas equipes conseguiu balançar as redes. Exatamente, Belezão. No segundo tempo, o ABC se preocupou em não deixar de pontuar na partida. O jogo foi ficando cada vez mais difícil. E na casa do adversário, qualquer ponto é válido. Melhor um do que nenhum. Concordo totalmente com vocês, gente. O pior cenário, logicamente, seria a derrota. Agora, o ABC recebe no Frasqueirão um adversário que está muito mal e ainda não conquistou nenhum ponto fora de casa. Fez 2 partidas até agora e perdeu as 2. O Rodrigo Ferreira também conseguiu uma palavrinha do técnico Roberto Fonseca, do ABC de Natal, que falou exatamente sobre esse lado positivo de um empate fora de casa. Não esquecendo que esse jogo antecede o confronto contra o Floresta nos domínios do mais querido. É aquele negócio do copo meio cheio, meio vazio, né? Quando você empata fora. Que assim, nós tivemos 2 tempos distintos, né? O primeiro tempo nosso foi muito bom, controle nosso. Nós tivemos aí chances, né? De ter colocado um pouco mais de perigo para o adversário, ser um pouco mais contundente, agressivo. E tivemos controle do jogo, né? Segundo tempo, principalmente depois, quando você acabou tendo a queda de alguns jogadores, a gente sentiu que teria que fazer as substituições de imediato, porque a gente começou a dar mais campo para o adversário. Então, assim, vamos analisar mais pelo resultado, né? Se você for analisar pela sequência de resultado fora, o resultado ele foi muito bom. Principalmente, ele vai ser ótimo, ou mais ou menos, vai ser com o nosso resultado, com o nosso trabalho e com o jogo dentro de casa que nós teremos. Bem, como disse o próprio Rodrigo, o resultado vai de bom para ótimo. Se você analisar a sequência que o ABC teve até a 6ª rodada, o time empatou na primeira contra a Ferroviária, depois teve uma sequência de 3 derrotas, que foi até a 4ª rodada, e só na 5ª rodada que veio a sua primeira vitória, quando o clube goleou o Ferroviário por 4-0, meus irmãozinhos. Agora, que a gente já falou do ABC, chegou a hora da gente falar dos destaques da Série C. Já já nós voltamos com muito mais sobre esse jogão da 7ª rodada entre o ABC e o Floresta. Beleza. Vamos aos nossos destaques da Terceirona. E hoje nós vamos falar de 3 assuntos. O primeiro é que até agora tivemos pouquíssimos confrontos dentro do G8. Além disso, vamos falar do retorno dos gaúchos. E para completar, vamos lembrar como é a campanha das equipes que não tiveram jogos adiados. Os times que têm 6 jogos na 6ª rodada. É isso aí, belezão, e já começamos com o nosso primeiro destaque. Na primeira fase da Terceirona, todo mundo joga contra todo mundo, mas temos uma coincidência. Até agora, são poucos jogos dentro do G8. Então, a gente pode dizer que os grandes confrontos ainda estão por vir. Pois é, até agora só foram 4 jogos envolvendo o G8. Teve São Bernardo 4-2 em cima do Tombense, derrota do Volta Redonda de 3-1 pro Botafogo, derrota do Figueirense por 1-0 pra Ferroviária e a vitória do Ipiranga em cima do Figueira, também por 1-0. Nessa rodada a gente tem um grande duelo dentro do G8, meus amigos. O Botafogo, o Belo, lá da Paraíba, que tá em 3º lugar, pega o Atlético, líder do Campeonato Clube Mineiro, lá em João Pessoa. Vai ser um jogão, que pode colocar o Belo na liderança da Terceirona ou o Esquadrão de Aço de Minas vai disparar de vez na ponta e consolidar a liderança. Ah, pois é, hein, Cícero? Esse é o grande jogo da rodada e vai ser só na segunda-feira, às 8 da noite. Mas não é a única partida entre 2 times do G8, não. Temos também o duelo de Tombense em 7º com a Ferroviária, a vice-líder. Essa partida também promete e vai ser no sábado, às 7h30 da noite, lá em Tombos. João, a gente teve uma novidade na quinta-feira, que foi a volta do Ipiranga ao grupo dos 8 primeiros. O Canarinho, que agora é o 8º, vai jogar lá no ABC Paulista contra o São Bernardo. Esse jogão vai ser no domingo, às 4h30 da tarde. E o retorno dos gaúchos é o nosso segundo destaque. Belezão, o Canarinho voltou do mesmo jeito antes da parada do campeonato.
Ou seja, voltou ganhando, fez 1-0 em cima do Figueirense e continua 100% na Terceirona. O Ipiranga tem 3 partidas na Terceirona e tem 3 vitórias, ganhou os 3 jogos. É uma campanha maravilhosa até aqui, inédita para o Ipiranga. De acordo, Cícero, o Ipiranga mostrou que continua um time muito organizado e muito veloz acima de tudo. O Canarinho conseguiu sufocar o Figueirense no primeiro tempo e fez o gol com o Jonathan Ribeiro. Na etapa final, o time gaúcho sentiu a falta de ritmo e cansou um pouco. O Alvinegro foi pra cima, mas o Canarinho segurou a vitória até o fim. Esse Canarinho tá demais. O outro time gaúcho que fez o seu retorno foi o São José. E podemos dizer que o Zeca também voltou do mesmo jeito que estava antes de parar. Mas nesse caso não é a boa notícia. O time de Porto Alegre recebeu Volta Redonda e foi derrotado por 3-1 na quarta-feira. O jogo, com muito frio e chuva, foi no Paço da Areia, que estava sem público. Belezão, foi a estreia do técnico Pingo no São José. Ele chegou no clube um pouquinho antes da tragédia. Teve aí quase uma pré-temporada para trabalhar com o grupo. Mas o time mostrou os mesmos problemas que vinha mostrando. O Voltaço aproveitou as falhas do lado esquerdo da marcação do Zeca, abriu logo 2-0 no primeiro tempo. Aí fica difícil, né? Pois é, mas o São José foi o time mais afetado dos 3 gaúchos. Vários jogadores e funcionários do clube foram afetados pelas enchentes. Durante semanas o treinamento era facultativo, pelo motivo que nem todo mundo conseguia chegar no clube. Isso ficou claro dentro do campo. Vamos torcer para o Zeca reagir logo na Série C e fazer os seus primeiros pontos aí, né? São 3 jogos e 3 derrotas para o mais simpático de Porto Alegre até agora. E o último destaque vai ser para a classificação do campeonato, mas a gente vai falar de um detalhe na tabela. Meus irmãozinhos, dos 20 times da Terceirona, nós temos 9 equipes com 6 jogos em 6 rodadas. Os outros 11 tiveram partidas adiadas. E dentro desse grupo, teve clube que aproveitou bem e pulou pro G8. E tem time que precisa colocar as barbas de molho. Pois é, belezão? E no grupo dos que se deram bem, está a Ferroviária, vice-líder e ainda invicta. Temos também o Volta Redonda, que fez seu jogo adiado e venceu. Agora, o Esquadrão de Aço está em 4º lugar. O São Bernardo e o Figueirense também estão no G8. No grupo dos que precisam correr para melhorar, nós temos o pessoal lá do fundo, o Lanterninha, o Floresta. Oxente, o meu Floresta. Tem 6 jogos e 6 derrotas, não tem nenhum pontinho até agora. Quem também não venceu e não convenceu ainda é o CSA. O Azulão tem 3 pontos, porque empatou 3 jogos. Tá na beira do caos, perto do Z4. E ali, no meio da tabela, nós temos os times que precisam pisar fundo no acelerador para chegar no G8. O Londrina tá em 9º e tá pertinho do grupo dos classificados. O ABC mostrou uma pequena melhora, se afastou do Z4 e tem o Floresta em casa nessa rodada. O Elefante pode subir mais um pouquinho. E a gente ainda tem o Remo, o elenco mais caro da Terceirona, que até agora só fez 4 pontos nesses 6 jogos. O Leão Azul começou mal, trocou de técnico e precisa reagir. Vai jogar com o Sampaio Corrêa lá no Castelão e tem que ganhar para se afastar do Z4. Meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas, esses foram os destaques da Terceirona. Agora, vamos falar do jogo do seu time nessa rodada. Beleza. Chegou a hora então de falar do ABC e Floresta, jogão que você acompanha aqui na Terceirona. E a partida vai rolar lá em Natal, domingo, dia 2 de junho, às 7 da noite. O mais querido luta para se aproximar do G8 e vai ter uma grande chance para isso, porque recebe o Floresta, que é lanterna da Terceirona, com a pior campanha da Série C até aqui. O ABC pontua ou o Floresta começa a sua recuperação? Eu acredito que vai ser um jogo difícil demais para os cearenses. Jogando fora de casa e encarando o ABC, que mostra mudanças depois da chegada do Roberto Fonseca, pro outro lado, o Elefante oscila muito também e tem uma campanha com mais derrotas que vitórias ou empates. Deixa eu chamar aqui então de novo o nosso Tércio Brilhante para contar pra gente como chega esse time do Floresta, que está de mal com a imprensa. O Marcelo Cabo fechou os treinos e não deu entrevista durante a semana. Que complicado, hein, Tércio? O próximo compromisso do Floresta nessa Série C será no próximo domingo, dia 2 de junho, diante da equipe do ABC de Natal, fora de casa. O Floresta precisa urgentemente pontuar para seguir sonhando pela permanência.
continua sendo um objetivo possível devido à baixa pontuação de seus adversários na parte de baixo da tabela, como o CSA, Sampaio Corrêa e o próprio Ferroviário, além dos times gaúchos não terem retornado ao campeonato e terem partidas a menos. Contudo, o Floresta segue na cena de jogar bem e não conseguir sequer um empate, e o adversário em questão, o ABC, recentemente goleou o seu último algoz, o Ferroviário, por 4 gols de diferença. Logo, o Verdão da Vila Manuel Sátiro entra nessa partida como franco azarão. Vale lembrar que o clube não poderá contar com o zagueiro Ícaro, que foi expulso na última partida e, portanto, deve realizar trocas no seu sistema defensivo para compensar o desfalque. Valeu, Tércio. Isso parece uma máxima entre a torcida, né? De que o time cria e não consegue finalizar. Sem falar que a defesa é extremamente frágil. Eu não queria estar na pele do Marcelo Cabo e da sua comissão. Ah, mas não queria mesmo. Eu já discordo disso. Eu não acho que o Floresta jogue bem, não. E assistindo a partida passada, eu vi um time perdido. Mas entendo o lado do torcedor também, que quer ver ali uma luz no fim do túnel. Deixa eu chamar agora, então, o Rodrigo Ferreira, o nosso jornalista que cobre o ABC e conta pra gente sobre a semana de preparação do Elefante pro duelo da 7ª rodada. Depois de 2 bons resultados conquistados fora de Natal, uma vitória contra o time do Ferroviário e empate contra a equipe do Confiança em Aracaju no último final de semana, o ABC agora volta para Natal, volta para jogar ao lado do seu torcedor e no próximo domingo vai enfrentar a equipe do Floresta, a atual lanterna da competição, equipe que ainda não conseguiu pontuar dentro do Campeonato Brasileiro da Série C e claro, o torcedor está bem motivado, assim como o elenco e toda a comissão técnica do mais querido. O time ABCdista que começou a competição de uma maneira bem ruim, conquistando poucos pontos. Nas 4 primeiras rodadas, apenas 1 ponto conquistado, que foi um empate na estreia contra a equipe da Ferroviária, mas o time conseguiu reagir da 5ª rodada em diante e voltou para Natal com esses 4 pontos conquistados na bagagem nas 2 últimas partidas. Técnico Roberto Fonseca deve novamente manter a equipe que jogou de início as 2 últimas partidas. Ele vem tentando dar um padrão para essa equipe do ABC e, claro, deve repetir mais uma vez a formatação no compromisso diante do Floresta. A ABC busca ainda a sua primeira vitória dentro de casa, ao lado do seu torcedor. Até então, são 2 jogos realizados no estádio Maria Lamas Farache, com 2 derrotas para Náutico e também para a equipe do Londrina. Portanto, chegou o momento de o ABC tentar conseguir uma vitória ao lado do seu torcedor. E, claro, os bons resultados conquistados fora de casa nas últimas 2 partidas motivam o torcedor, que deve encher o frasqueirão, claro, para apoiar a equipe do ABC dentro de campo. Chegou o momento, gente, e chegou mesmo, viu? No meu ponto de vista, quem perder pontos contra o Floresta jogando em casa não vai brigar para estar entre os 8. Então o ABC tem que jogar tudo, contar com o frasqueirão cheio e conquistar essa vitória. Que beleza, gente! Ó, você acompanha tudo desse jogão aqui no nosso portal, terceirona.com e nas nossas redes sociais, sempre Terceirona Oficial. Você também tem um conteúdo gratuito e exclusivo nos nossos grupos de Zap. Manda mensagem pra mim, o Belezão, e eu vou te ajudar a chegar no grupo do seu time do coração. Meus irmãozinhos, chegou a hora da nossa equipe analisar com você todos os detalhes da Série C. Vamos lá? Vamos lá então, chegou a hora da gente falar aqui sobre números, tanto para você que gosta de apostar naquela bet ou simplesmente para você que acha que a sua carreira de técnico está eminente. Vambora, meus irmãozinhos. João, o que é que temos de divertido aí no scout dessa semana? Hoje eu quero falar da posição mais difícil e mais desvalorizada do futebol mundial. Eu tô falando dos goleiros. Belezão? A gente tem aqui na Série C um nível muito bom de goleiros, viu? Muitas defesas difíceis são feitas nos jogos e de 6 rodadas tem goleirão aí que passou 4 sem tomar nenhum golzinho. É sensacional. Mas, João, vamos supor que eu vá fazer a minha casadinha aqui e queria apostar no goleiro que vai ser o baliza 0. Quem você recomenda? Por motivos óbvios, né? O Glauco, do Atlético, é quem eu digo pra você apostar com mais certeza. Dos 5 jogos do time mineiro, o arqueiro não foi vazado em 4. Ele só tomou gol contra o Remo, no 3-1, pela 2ª rodada. Então, ele é a aposta mais certa que você pode fazer, até porque o sistema defensivo do Atlético também ajuda demais. E tem uma segunda opção? Tem sim, é o Felipe Garcia do Tombense. Diferente do Atlético, onde a defesa é sólida, é mais sólida, aliás, né? Porque a defesa do Tombense também é bem boa. O time de Tombos sofre mais arremate dos adversários e exige mais trabalho do Felipe. São 12 defesas difíceis, né? Contra 7 do Glauco. E mesmo sendo mais exigido, o arqueiro do Carcará tem 3 partidas com baliza 0. O Atlético vai encarar o Botafogo da Paraíba e o Tombense pega em Tombos a Ferroviária de Araraquara. Sem dúvida, jogos que a dupla vai ser exigida.
Esse encontro do Caxias com o Figueirense tem história. Eu acho que o pessoal do lado Grená nunca esqueceu. Foi em 2001. Os dois times estavam na Série B e lutavam por uma vaga na Série A. E o jogo era no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Quem ganhasse, subia. O Alvinegro fez 1-0 com um gol de Abimael aos 16 do segundo tempo. O placar estava assim até que aos 45 minutos a torcida do Figueira invadiu o campo com a partida ainda rolando. Ah, eu lembro bem dessa história, viu, Belezão? O placar de 1-0 pro Figueirense foi confirmado. O Caxias recorreu da decisão, mas não teve jeito. O time catarinense subiu para a primeira divisão e o Grená ficou na Série B. Vamos dar então aquela olhada como está a tabela de classificação da nossa Série C da Terceirona. Vamos nessa, liderando com 15 pontos ganhos. São 5 jogos e 5 vitórias do Atlético. O time reina. Logo atrás vem a Ferroviária de Araraquara com 14 pontos em 6 jogos. E depois, com 13 pontos, respectivamente, em terceiro e quarto, vem Botafogo da Paraíba e Volta Redonda. O saldo de gols é o critério de desempate que dá vantagem para o Belo. Ainda no G8, a gente tem o São Bernardo em quinto lugar, seguido por Figueirense e Tombense. A novidade é o Ipiranga em oitavo. O Canarinho tem só 3 jogos até agora e ganhou os 3. Eu tô aqui pensando, será que o Ipiranga, lá de Erechim, após essa situação toda que passou, tem fôlego para chegar no Atlético e vencer as 5 primeiras? Lá pra baixo então, lá no Z4, nós abrimos a seção dos desesperados, com o Sampaio Correia em 17º, depois Caxias e São José são respectivamente 18º e 19º. Lembrando que os dois times têm jogos a menos. E por último, em queda livre e sem conseguir abrir os paraquedas, o Floresta, em último na lanterninha da Série C. A gente sabe que a cidade de Porto Alegre está começando a se recuperar dessa tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul. E um ponto importante que foi muito atingido foi o mercado público. O prédio é um marco da arquitetura da cidade porque foi inaugurado em 1869. Antes da enchente, tinham ali várias barracas de fruta e também vários restaurantes. Mais ou menos 1.000 pessoas trabalhavam ali. Vamos torcer para tudo ficar ainda melhor depois dessa tragédia. Beleza, meus irmãozinhos. Deixa eu convidar o João e o Cícero aqui e perguntar pra eles da situação do Clube do Remo, que essa semana apresentou um novo técnico. Já é o terceiro deste ano. Não é muita coisa, não? A verdade é que a semana foi de adaptação no Leão Azul, né, gente? São os primeiros dias de treinamento do elenco sob o comando de Rodrigo Santana, técnico que assumiu no lugar do Gustavo Morinhigo, com a missão de salvar o Remo do fantasma do rebaixamento. E vamos lá, mais que isso, que é levar também o time paraense para a segunda fase da Série C. Essa sim é uma missão bem ingrata. Só lembrando que o próximo compromisso do Azulino vai ser fora de casa, contra o Sampaio Correia, pela 7ª rodada, no sábado, dia 1º de junho, às 5 da tarde, no Estádio Castelão. Só quero lembrar que para esse compromisso o Remo não vai contar com o zagueiro Sheldon e o lateral esquerdo Elder Santos. Os dois estão suspensos por cartões. O meia Jadson deve voltar ao time justamente após a suspensão por cartão vermelho. O meia Matheus Anjos e os atacantes Ribamar e Kelvin correm contra o tempo para se recuperarem de lesões. Se for regularizado a tempo, o recém-contratado Diogo Batista deve ser relacionado como opção para a lateral direita. O novo comandante remista, nosso estimado Rodrigo Santana, reconheceu, viu, Belezão, que o momento é delicado e que a torcida está no direito dela de reclamar, mas pede aquele voto de confiança ao afirmar que encontrou um elenco no Bainão muito comprometido e trabalhando duro para recuperar. O atacante Pedro Vitor também prega união. Ele fala da dificuldade que o Remo deve encontrar na capital maranhense, mesmo com o Bolívia Querida abaixo do Remo na tabela de classificação. Cícero, um recomeço pro Leão, uma semana de trabalho muito intensa e uma troca de técnico nunca vem em um bom momento. Mas o Remo não tem tempo para ficar se lamentando. Essa então foi a nossa análise completa de como está a Série C hoje. Agora sim, estamos prontos para a 7ª rodada, que vai ser incrível, meus irmãozinhos. Beleza, meus irmãozinhos. A edição de hoje analisou a 7ª rodada da Série C e ela vai ficando por aqui. João e Cícero, quais as suas considerações finais sobre essa nova fase da Terceirona? Valeu, Belezão, valeu quem também nos ouve. Eu tô muito empolgado, viu, pra essa jornada esportiva desse fim de semana. E é claro, eu também volto semana que vem pra contar muito mais pra vocês. Abraço pra todo mundo. Também estou muito animado. Vamos ver como a tabela vai reagir com a retomada dos times do Sul. Um abraço pra todo mundo que ficou com a gente.
Valeu, Cícero, valeu, João, valeu você que ficou com a gente até agora. O nosso programa tá acabando, mas a nossa cobertura não termina nunca. Você acompanha muito mais lá no nosso portal, terceirona.com, e também nas nossas redes sociais, sempre Terceirona Oficial. Sem esquecer, é claro, dos nossos grupos de Zap, que tem informações exclusivas do seu time do coração e conteúdo gratuito pra você. Um beijo no coração, felicidades e que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Poda Corp e estúdio Bebê Gigante.